Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Imprensa esportiva por todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo, então já vai deixando o seu like, se inscreva, ativa o sino. Mengão venceu e convenceu no Super Mundial de Clubes, aí o Chelsea já está garantido na primeira colocação para as oitavas de finais, vai enfrentar agora o segundo colocado do grupo C. Já está classificado em primeiro lugar. Muito caro, graças a esses caras aí, o Danilo, o Bruno Henrique, que entrou muito bem na partida. O Flamengo do Felipe Luiz ganhou do Chelsea do Enzo Maresca. Tomou um gol do Pedro Neto no começo, mas teve calma o Flamengo e a vitória veio com uma grande virada na segunda etapa. Assunto para o Mendel Bidulowski. Olá, amigos do Sport Center, uma vitória histórica do Flamengo aqui no Lincoln Field, na Filadélfia, 3-1 contra o Chelsea, de virada. O Chelsea saiu na frente, numa falha do Wesley, e aí o Flamengo virando com os gols do Bruno Henrique, do Danilo e do Wallace Ian. Chelsea que veio da título da Conference League, veio como favorito para essa partida contra o Flamengo fazendo uma grande partida e construindo essa vitória por 3-1. É difícil a gente saber o tamanho dessa vitória do Flamengo aqui no Lincoln Field. Pedro Ivo Almeida. É isso, Mendel, um abraço a você, aos amigos ligados no Sport Center. A gente precisa sempre se distanciar da obra para entender o tamanho dela. Mas dá para falar que foi um dia histórico, sim. Dá para falar que foi um dia histórico para os rubro-negros aqui na Filadélfia, aqui no Lincoln Field. É uma vitória que o Flamengo estava mirando, estava buscando desde que saiu o sorteio, né? A tabela, o Flamengo conheceu o seu grupo no Mundial de Clubes. Ele viu o Palmeiras chamar uma boa atuação contra um europeu de sua, o Fluminense tem uma boa atuação para chamar de sua contra um europeu, o Botafogo uma enorme vitória contra o PSG. Faltava o Flamengo medir forças contra um europeu. Mediu, sofreu, conseguiu ser superior, conseguiu se reinventar dentro do jogo, conseguiu fazer 3 gols numa segunda etapa para construir uma grande vitória aqui na Filadélfia. Acho que é isso que fica. Talvez lá no final da campanha rubro-negra no Mundial a gente entenda um pouco melhor o tamanho disso. Mas hoje dá para dizer que foi uma baita de uma tarde aqui na Filadélfia, no Lincoln Field. Uma baita de uma tarde, uma baita vitória do Flamengo, construída por esse time do Flamengo e com boas decisões do Felipe Luiz. Calou o Danilo como titular, Danilo fez um dos gols da vitória do Flamengo, ele colocou o Bruno Henrique durante a partida, o Bruno Henrique fez o primeiro gol do Flamengo, e o Wallace Ian colocou o garoto. Naquele momento o pessoal pode ter ficado surpreso, mas ele deu 4 toques na bola, 3 toques de calcanhar, o 4º toque foi o 3º gol que fechou essa vitória do Flamengo contra o Chelsea. Felipe diz que as decisões podem nos surpreender, mas que ele tem as informações para tomar as melhores possíveis. Você falou em time, sim, uma vitória do time do Flamengo, com a digital do treinador do Flamengo, de um jogo coletivo do Flamengo. Uma ideia coletiva estava muito clara no início do jogo, talvez mal executada por alguns gestos técnicos ruins, principalmente no terço final ali do campo, na primeira etapa. Na segunda etapa, mudança de posicionamento, mudança de postura, até do próprio Gerson com a bola, acelerando um pouco mais a circulação da jogada, o jogo fluindo um pouco mais com o Plata circulando, com o Bruno Henrique aparecendo, entrando no jogo, fixando um pouco mais, ele dando essa opção dentro da área, e o resultado veio de um Flamengo que sabia desde o início o que queria do ponto de vista coletivo. Vitória do time do Flamengo aqui nesse Mundial de Clubes, Mendel. Vamos ouvir então personagens depois dessa vitória histórica. Então, o Los Angeles FC, que perdeu esse pênalti, está eliminado da competição, joga a última rodada contra o próprio Flamengo, apenas pela honra, para cumprir tabela de uma forma digna. Seu Elton Serra, teve gente que torceu o nariz, como se diz, para a escolha do Danilo na zaga, o Wesley na lateral. O Wesley até falha no gol, mas faz uma partida sólida, né? Tem personalidade. Põe o Bruno Henrique faz o gol. Põe o Wallace Ian. O Bruno Henrique foi escolhido o melhor jogador da partida, né? O Wallace Ian entrou, também deixou dele. Quer dizer, o que mexeu bem. Ponto para o Felipe Luiz nessa vitória, né? Está se tornando realmente um grande treinador, o ex-lateral do Flamengo. 3 pontos para o Felipe Luiz, né, Edu? Nesse caso, não só 3 pontos importantes, aliás, 6, porque o Flamengo está classificado e foi o primeiro classificado, né, para as oitavas de final. E ele fala, né, e a gente já disse isso algumas vezes, ninguém aqui é dono da verdade, ou pelo menos a gente não quer ser, né? A maioria não quer, pelo menos. Eu sempre digo que a gente conhece 0,1% do que acontece dentro de um clube de futebol, né? Os outros 99,99 a gente sabe
pelos treinadores, pelos jogadores, enfim, o que a gente consegue acompanhar de fora. E ele, obviamente, tendo as informações do seu elenco, vai montar o time ideal para enfrentar um adversário difícil. E me surpreendeu, a gente falou aqui durante a semana do Felipe Luiz com inspiração do Diego Simeone. Não aconteceu nesse jogo, Edu. Foi o Felipe Luiz que a gente viu no Campeonato Brasileiro, que a gente vê no Campeonato Brasileiro, que a gente vê em alguns jogos da Libertadores, a primeira fase um pouco ali inconsistente, mas o time conseguiu a classificação. Mas principalmente, né, nessa sequência dele de poucas derrotas desde que assumiu o time principal do Flamengo. E foi um time que buscou essa marcação-pressão, roubar a bola no campo de ataque, teve uma chance logo no início, poderia ter feito 1-0, acabou levando o gol justamente numa jogada de excesso de confiança do Wesley, e o Felipe Luiz fala sobre isso, inclusive, né? Ele errou porque ele fez exatamente o que eu pedi para ele fazer. E aí acabou errando o passe ali, ficou meio pressionado pelo Pedro Neto e o Flamengo sofreu 1-0. Mas foi um time muito consistente mesmo assim, né? Tendo a bola no campo de ataque, sendo a equipe que usou bem os lados do campo. E aí a permanência do Ayrton Lucas foi importante para isso, porque foi um cara que apareceu muito à linha de fundo. A manutenção ou pelo menos o Plata, né? Jogando um pouco mais à frente como um atacante, apesar de ter começado talvez um pouco mais nervoso que os demais, quando se encontrou no jogo foi importantíssimo, e a entrada do Bruno Henrique, quando ele vai para o lado do campo, o time ganha mais consistência, mais volume no campo de ataque, e ele acabou sendo importante também. Então foi um Flamengo que conseguiu ser frio quando sofreu o gol, continuou sendo muito incisivo no campo de ataque, foi melhor que o Chelsea no primeiro tempo, e no segundo tempo conseguiu a virada graças às mudanças feitas pelo Felipe Luiz, né? Principalmente a entrada do Bruno Henrique, que acabou fazendo um gol, dando uma assistência, e aí o Wallace Yankee entra no final, né, e faz o gol que sacramenta a vitória do Flamengo, e ali ninguém sabia que estava classificado, mas foi o gol que sacramentou a classificação do Flamengo, coroou uma exibição de um time que foi muito melhor que seu adversário. E aí vão colocar, Edu, que o Chelsea poupou alguns jogadores, porque o Chelsea vem em fim de temporada e que acabou aí, depois do título da Conference League, dando uma folga aos jogadores, e o Cucurella falou que se tivessem condições diferentes, venceria o jogo. Aí viu um monte de história. No fim das contas, porque isso acontece todo ano no Intercontinental e acontece o contrário, né? Dos brasileiros, os sul-americanos chegarem com 70 jogos nas costas contra os europeus que jogaram 15 jogos, 20 jogos na temporada e acabam perdendo, essa desculpa não acontece. Foi um Flamengo que, assim como o Botafogo, e assim como foi o Fluminense contra o Dortmund, e o Palmeiras também contra o Porto, consistente e mereceu vencer um time que jogou com o que tinha de melhor para enfrentar o Flamengo. E a gente vê os números do jogo. Urubu no céu da Filadélfia. Gosto dos títulos do nosso pessoal do Data ESPN. 51% de posse de bola para o Flamengo, um pouquinho mais, né, que o Chelsea. Finalizações 13-9 no alvo contra 11-4 do Chelsea. Um pouquinho a mais no alvo, uma boa vantagem, né? 9-4. Grandes chances 5-3, também vantagem rubro-negra. Ações na área rival 27 contra 18. Gols esperados, 3-1. E os goleiros? Vamos falar dos goleiros também? A gente preparou uma tela para falar do Rossi e do Sanches. Foram 13 chutes sofridos pelo goleiro do Chelsea contra 11 do Rossi, quer dizer, o goleiro do time inglês sofreu mais. No alvo, 9-4. O Rossi teve 4 chutes no alvo, defendeu 3 bolas, o Sanches 5, quer dizer, aproveitamento de defesa superior do Rossi. O Sanches trabalhando mais, sinal, seu Elton, de que o Flamengo realmente... As duas telas se completam, né? Mostram como o Flamengo foi bem na partida. Eu que estava no gramado ali da virada em Lima, ali pertinho do gol do Gabigol, do Arrascaeta, aquela contra o River Plate, tão histórica em 2019, teve um saborzinho de Lima, né? Porque a virada veio em 3 minutos, né? O primeiro gol foi aos 17, o segundo aos 20. Em 3 minutos veio a virada. E ainda teve a expulsão do Nicolas Jackson, que deixou tudo mais tranquilo logo na sequência. Quer dizer, em pouco tempo o Flamengo tomou conta do jogo e foi assim até o final, né? E os gols foram no mesmo lado e a comemoração também, né?
correndo ali para bandeirinha de escanteio, ali próximo ao banco onde os jogadores estavam, né, aquecendo. Claro, né, Edu, que as mudanças feitas pelo Felipe Luiz trouxeram um Flamengo equilibrado no segundo tempo. Teve um pouco de lima, sim, né, porque o Flamengo foi um time que acreditou até o final. E nesse jogo específico, né, o River Plate acho que foi um jogo bem, bem intenso e era final de Libertadores, né? Esse jogo traz, claro, uma atenção, mas é fase de grupos do Mundial. Vinha com esse peso, né, de enfrentar um europeu e vencer e tentar a classificação já na segunda rodada, como aconteceu. Mas foi um Flamengo mais maduro, né, mais consciente do que precisava ser feito. Eu acho que tem um quê também de um time que defensivamente se comportou muito bem. O gol foi de uma falha, numa saída de bola, mas um time que se arriscava muito e correr esse risco também pode trazer algumas consequências e acabou gerando o gol do Pedro Neto. Mas foi um time muito consistente defensivamente e com a bola também a defesa funcionou muito bem. A gente tem uma tela do Danilo até, que traz aí os números dele, que eu acho que reflete muito o que foi o Flamengo nesse jogo. Que foi um time que conseguiu, sem a bola, também se defender muito bem, e com a bola acabou sendo um time que construía com seus defensores. A gente está vendo aí, o Danilo fez o gol, mas em ações progressivas, ou seja, aqueles passes que são os passes verticais, né, que buscam o jogo um pouco mais à frente. Ele foi o primeiro, 98% de passes certos. Eu estava olhando, Edu, ele é o segundo aí, mas o primeiro o Varela, que entrou no segundo tempo e só tocou 8 vezes na bola. Foram 8 passes, 8 acertos. Ele só errou um passe no jogo inteiro. Então foi um cara importantíssimo, né? A gente tá vendo aí também na fase defensiva, né? De posses recuperadas, de rebatidas. Então ele foi sim o melhor jogador do Flamengo. A gente tá falando de um zagueiro. Um time que decidiu lá na frente, e ele foi decisivo, fazendo um dos gols. Mas é um Flamengo que se completou de ponta a ponta. Do Rossi até o Plata e depois o Bruno Henrique. E esse conjunto que funcionou no jogo do Botafogo contra o PSG também precisava funcionar no jogo do Flamengo contra o Chelsea. A individualidade fez muita diferença. Porrada que o Flamengo deu. Que coisa linda o futebol brasileiro. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Palmeiras, parabéns ao Botafogo, parabéns ao Fluminense. Pô, que coisa maravilhosa, cara. Incrível. É isso, cara. É ter esse comportamento aí e buscar o título mundial. Falar pra vocês que eu tô torcendo pro Flamengo, pro Palmeiras? Não. Pro Botafogo, pro Fluminense, sim. Mas impressionante o que o Flamengo... O chocolate que o Flamengo tá dando no time do Chelsea é maravilhoso. Bruno Henrique... Cara, impressionante. Gerson, que já saiu. Jorginho... Parabéns ao Flamengo classificado para a próxima fase, para as oitavas do Mundial da FIFA. Flamengo, irmão. Tem para ninguém, hein? Meu Deus. E o meu Corinthians, onde tá? Intenso, né? Gosto de ver o Flamengo jogar. O Jorginho parece estar no Flamengo há tempão, né? Cê é louco. Bora pro segundo tempo, vamos ver o que vai ser. Mas muito bom primeiro tempo. Muito bom. Dos dois times, tá? Muito bom primeiro tempo. Ei! E olha que eu não torço pro Flamengo, mas que jogo legal de ver, cara. Que legal ver o brasileiro jogando bem contra um time europeu, cara. Superior o jogo todo, velho. Caraca, que gostoso de ver. Que jogo bom. Parabéns, Flamengo, velho. Parabéns ao torcedor. Cara, que jogo da hora. Mão do Felipe Luiz, né? Ele colocou o Bruno Henrique, colocou o Wallace. Eles participaram do... Bem, o Bruno Henrique fez o gol. Deu assistência pro Danilo, o Wallace fez o terceiro gol. Destacar o Wesley, mano. Ele erra no primeiro gol do Chelsea, o único gol do Chelsea até agora, mas ele não se escondeu do jogo, porque tem muito jogador que se esconde do jogo quando erra, jogo desse tamanho. E o Wesley continuou jogando muito, saiu machucado agora. Rapaz, que... Caralho, que da hora, velho, que jogão. E Copa do Mundo de Clubes, hein? Parabéns aos brasileiros, mano, demais. Término do jogo, Flamengo 3, Chelsea 1. Flamengo dominou a maior parte do tempo, começou o jogo fazendo uma pressão, uma linha alta, muito bem no jogo, logo não entendi porquê, acabou diminuindo a linha, recuando as linhas e tomou 1-0 do Chelsea, mas a maior parte do tempo o Flamengo foi sim superior.
Então, como um comentarista, eu tenho que vir aqui, tenho que elogiar o Flamengo e dizer que o Flamengo foi muito melhor do que o Chelsea, sobretudo no segundo tempo. No segundo tempo, o Flamengo dominou o Chelsea. E no final do jogo, hein, nós escutamos os gritos de olé. É isso. O futebol brasileiro não está morto, não. O produto nacional, nós temos ótimos atletas, nós temos ótimos treinadores. É isso. E temos que dar moral, sim. Parabéns ao Flamengo pela grande vitória. Parabéns aos clubes brasileiros por tudo que tem feito nesse campeonato. Ainda está no início? Sim. Mas vencer é sempre importante. Parabéns. Ótima vitória do Flamengo, que está em primeiro lugar. Obviamente que ainda falta o Fluminense jogar amanhã seu jogo. E eu não quero saber se vai jogar contra time conhecido ou desconhecido. Não quero saber. É sempre o Fluminense que conta aí, que tem um monte, né? Depois acaba o jogo. Caramba! Engenheiro de obra pronta, tem um monte. Agora, nós temos que entender, e o que eu acho que os clubes brasileiros vão ter que ter, é realmente a humildade, e tem. Eles estão demonstrando essa humildade toda, né? Para também jogar contra times inferiores. Tem que ter essa humildade. E quanto ao que vai acontecer, mas aí nas oitavas de final pode pegar time grande de novo, nas quartas. Gente, é Copa do Mundo. E eu acredito nas equipes brasileiras. Eu acredito. E mesmo que, de repente, aconteça de algum time brasileiro perder, o campeonato que estamos fazendo até aqui, que está no início, é um campeonato para calar a boca de muita gente que torce contra o futebol brasileiro. 30 segundos do Benja. Que chocolate que o Flamengo deu no Chelsea. E de virada, 3-1, para variar, Bruno Henrique. O Bruno Henrique, quando entrou, é impressionante, né? Esse cara nasceu para jogar no Flamengo. Agora, verdade seja dita, o que não tira o mérito nenhum do Flamengo. Esse time do Chelsea é muito ruim, diferente do Paris Saint-Germain, que perdeu para o Botafogo, que tem um timaço. Mas o Flamengo jogou muita bola. O Gonzalo Plata, uma barbaridade que jogou. Bruno Henrique entrou, jogou muito. O Gerson, que uma hora fez um lance maravilhoso, mas perdeu um gol, mas é um cara diferente. O Flamengo sobrou em campo. E o Flamengo é líder do grupo. Ô Benja, você não falou que os europeus iam deitar e rolar? Espero queimar minha língua, porque ter uma final entre brasileiros seria sensacional. Inglês na roda de novo, inglesão na roda de novo, Dali Mengo, atuação magistral, atuação espetacular, viva Felipe Luiz, 10, nota 10, valeu cavalinho, realmente que atuação, que vitória, que tudo. O Flamengo hoje foi perfeito. Impôs-se, conforme prometeu o Felipe Luiz, jogou com novidades na escalação e depois, quando a coisa estava complicada, perdendo de 1-0, embora tenha dominado o jogo o tempo todo, o Felipe fez substituições, algumas delas, principalmente uma, né? Eu achei até estranho tirar o Arrascaeta e botar o Bruno Henrique, mas deu certíssimo. Então, é 10, nota 10 para o Felipe Luiz. Deixa a galera chegar, avisa todo mundo que eu já estou no ar. Enquanto isso, vamos... Desde que a bola rolou, para ser justo, desde que a bola rolou, o Flamengo se impôs sobre o Chelsea. Mas se impôs assim de uma maneira clara. A bola só ficava com o Flamengo. O Chelsea fazia alguns contra-ataques, mas nada que chegasse a assustar o Flamengo. Aí veio o erro do Wesley. O erro do Wesley foi monstruoso, propiciou o gol do Chelsea e, naturalmente, aquilo ali deu uma baqueada no time. Mas quando saíram para o intervalo, o Léo Pereira já dizia: olha, nós estamos jogando bem, nós estamos com controle do jogo. Vamos conversar no vestiário, vamos voltar e vamos virar isso. E foi exatamente o que aconteceu. O Flamengo voltou e virou de forma categórica, 3-1. Que vitória gigantesca. Muita gente vai comparar a vitória do Flamengo de hoje com a vitória do Botafogo ontem. Eu diria que são vitórias bem diferentes. Acho até que o PSG é mais time do que o Chelsea hoje em dia. O PSG é o atual campeão europeu. O Chelsea, embora seja um gigante da Premier League, terminou a última competição
nacional em quarto lugar. Então, não há dúvidas que o PSG, neste momento, é mais forte do que o Chelsea. Mas a grande diferença, para mim, entre as duas vitórias, entre os dois triunfos magníficos, os dois foram magníficos, né? Os dois eram azarões, o Flamengo contra o Chelsea e o Botafogo contra o PSG. Chegou o App Sky. É que o Botafogo mudou a sua maneira de jogar para chegar àquela vitória espetacular. O Botafogo, que não é um time reativo, jogou de forma reativa para anular as principais armas do Chelsea. E o fez muito bem. Tanto que o Chelsea pouco concluiu a gol. Porque o Botafogo soube anular as jogadas do Chelsea no seu nascedouro. Conseguiu um contra-ataque, fez 1-0, teve até mais um ou dois. Então, incontestável também a vitória do Botafogo. E grandiosa. Como foi hoje também incontestável e grandiosa a vitória do Flamengo, com a diferença que o Flamengo jogou como Flamengo. Ao contrário do Botafogo, o Flamengo não disse assim, não, vou mudar a minha maneira de jogar. Vou me preocupar primeiro em me defender do Chelsea, que é o favorito, que é o time milionário, que é o time que os donos dele têm dinheiro a botar pelo ladrão, contratam jogadores, os que quiserem a qualquer momento. Não, o Flamengo está assim, pode vir com essa sua grana toda, com essa tua bala toda, mas você vai ter que jogar no meu ritmo. E foi isso que o Flamengo fez. Aliás, exatamente o que o Felipe Luiz disse que o Flamengo faria na véspera. Vocês que viram a entrevista do Felipe Luiz, ou ouviram pelo menos, o que ele disse na live de ontem era exatamente isso. Não vou mudar. O meu time vai continuar a jogar exatamente como joga. E foi o que ele fez hoje. Ele fez rigorosamente isso hoje e se impôs, repito, se impôs desde que a bola rolou até o final da partida. Ah, mas perdeu por 1-0 o primeiro tempo e ficou perdendo durante um bom tempo o jogo por 1-0. Perdia por 1-0 por causa de uma lambança individual. O Wesley, que foi uma das apostas do Felipe Luiz, mas justiça seja feita. Tirando a lambança mor, jogou bem o resto do jogo. Salve, salve, pessoal! Estamos ao vivo com esta live. Espetacular essa vitória sobre o Chelsea por 3-1. Espetacular e surpreendente. Afinal de contas, eu esperava um jogo muito mais difícil do Flamengo contra o Chelsea. O Flamengo sai atrás do marcador, mas jogou melhor no primeiro tempo. E saiu atrás do marcador por causa de uma falha individual, que foi o lance do Wesley, né? Ali se enrolando com o pulgar, tá? E o Pedro Neto, que é bom jogador, acabou indo ao fundo das redes, sem chance para o Rossi não tinha o que fazer naquela jogada. E aí o Flamengo botou, como está falando aqui o Robson Costa, os ingleses na roda. O Flamengo jogou melhor do que o Chelsea durante toda a partida. Toda a partida. O Flamengo foi muito melhor do que o Chelsea. E no segundo tempo, quando o Felipe Luiz faz uma alteração estranha, que parecia estranha, né? A saída do Arrascaeta para a entrada do Bruno Henrique, ali ninguém, eu confesso, eu estava comentando o jogo na Rádio Band News FM, acho que ninguém entendeu aquela mudança, e aí o Flamengo ganha o jogo de forma espetacular de virada do Chelsea, né, fazendo 3-1 com o Bruno Henrique sendo decisivo, com um gol e com uma assistência. O Bruno Henrique foi eleito o melhor em campo pelo voto popular e, de fato, ele jogou demais, ele entrou partida. Marcelo Dodoni está falando, o Flamengo joga futebol propositivo, orgulho. É verdade. Rodrigo Bruni, que é membro do canal, está com a gente aqui. O Artes, vamos chegando, deixando o like, que hoje a gente vai até o arroz secar. Né? Assim, o Botafogo ganhou do PSG, mas naquele esquema de se fechar e não deixar o PSG jogar. O Flamengo foi propositivo. O Flamengo encarou o Chelsea olho no olho. Impressionante. Assim, no primeiro tempo eu falei, cara, isso é uma maluquice. O Flamengo está pressionando o Chelsea na saída de bola. Eu não acreditava no que eu estava vendo.
Falei, olha que... E mesmo o Flamengo perdendo o jogo, o Flamengo continuou encarando o Chelsea. Então, assim, foi uma coisa impressionante. É um jogo para guardar na memória, né? Como está falando o Watson aqui, orgulhoso demais. Vitória autoral do Flamengo. Jogando futebol europeu. Né? E o próprio Felipe Luiz falou sobre isso na entrevista coletiva, dizendo que falou para o Maresca que o Chelsea é o time que mais o encanta no futebol europeu. Então, assim, ele não fez média. E ele encarou o Chelsea de igual para igual. Né? O Janis Teles está falando aqui, graças a Deus vencemos, porque o Felipe Luiz deveria ter entrado com Ortiz, Alexandre e Varela. Eu também acho, cara. Eu critiquei, eu não vou ser aqui engenheiro de obra pronta. Eu critiquei a escalação quando ela saiu. Eu critiquei a saída do Arrascaeta para a entrada do Bruno Henrique. Mas o que eu posso fazer? O Flamengo jogou para cacete, cara. Assim, o sentimento é de orgulho. E não é aquele sentimento de orgulho por ter jogado de igual para igual, por exemplo, com o Liverpool e ter perdido, porque ficou a tristeza. É sentimento de orgulho por ter vencido o Chelsea jogando de, cara, melhor do que o Chelsea, não é nem de igual para igual. É encarando o Chelsea, falando, cara, eu vou jogar para cima de você e eu vou fazer o que eu quiser com o seu time. Impressionante. O Caetaninho tá mandando aqui uma mensagem, eu concordo com ele, foi muito mais impactante do que a do Botafogo, porque o Flamengo encarou o Chelsea. O Flamengo não ficou lá atrás, se posicionando lá atrás, para tentar especular em contra-ataque, ter uma oportunidade, não. O Flamengo foi para cima, cara. Um orgulho danado. É impressionante o que esse time é capaz quando ele se propõe a jogar dessa forma. O Flamengo foi muito superior, como está falando aqui o Márcio Rezende. O Flamengo foi muito superior ao Chelsea. O Flamengo jogou muito mais bola do que o Chelsea. No primeiro tempo já tinha jogado melhor que o Chelsea, só que aí o Flamengo apresentou aquele problema de finalizar pouco. Foram 5 finalizações na primeira etapa, pouco diante do domínio de um time que teve 63% de índice de posse de bola, que é muita coisa, jogando contra um time europeu. Ou seja, o Flamengo dominou o Chelsea. O Wilson, deixa eu aqui ler o micro certo, que está mandando um superchat para a gente, ele é membro do canal também. Colocar os ingleses na roda. É isso mesmo. O Flamengo continua invicto e para os secadores de plantão uma péssima notícia. O Flamengo amassou o Chelsea. Sim, a palavra é essa. Amassou o Chelsea durante os 90 minutos. Mas, Venê, o Flamengo foi para o intervalo perdendo por 1-0. Como assim amassou o Chelsea? Calma, eu vou analisar essa partida no vídeo de agora, mas antes eu gostaria de pedir para você... O Flamengo não mudou o estilo de jogo dele, ele prometeu isso na entrevista coletiva de pré-jogo, que não mudaria nada, que ele manteria a convicção, e deu certo. Deu certo em todos os sentidos. O Flamengo foi bem defensivamente, o Flamengo foi bem no meio de campo. O Jorginho não sai mais desse time. O Jorginho comeu a bola de novo no segundo jogo dele. Jorginho é jogador de jogo grande, joga muita bola. Ele vai comer a bola no futebol brasileiro. Claro, tem sempre o brasileiro. Mas o meio-campo do Flamengo, com Pulgar, Gerson, Jorginho e o Arrascaeta, até o momento que ele aguentou, e ele não esteve na sua melhor forma física no jogo de hoje, o melhor condicionamento físico, até o momento que ele aguentou, ele foi bem. Essa trinca foi bem. O Gerson oscilou um pouco, mas foi bem, na medida do possível. Foi bem. Finalizando, algo que ele pouco faz, pouco tem coragem de fazer. O ataque, o Flamengo foi muito bem também, sobretudo após a entrada do Bruno Henrique. Gostei demais da partida do Gonzalo Plata e eu fico feliz porque eu defendi a escalação dele, até mesmo no time titular. O Léo Pereira, um jogador que muita gente queria fora para a entrada do Danilo e a manutenção do Léo Ortiz. Jogou muita bola. O Ayrton Lucas, que jogou, e o Alexandre ficou no banco, foi bem também. O Wesley deu mole, não pode dar mole desse jeito. Deu mole no gol do Chelsea, mas depois se saiu bem, mas deu mole. Eu daria uma nota 6 para ele, porque ele errou feio, e você não pode errar feio contra o Chelsea, porque senão você põe em risco o resultado, e ele quase colocou em risco o resultado.
o Flamengo foi muito bem. Inclusive, teve uma expulsão do Jackson, do Chelsea, uma expulsão extremamente justa, inclusive, porque ele entrou de maneira muito maldosa. Sem nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte do nosso canal. Então, se você é novo, podendo ajudar, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos.